Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 2 do curso de Legislação e Normas, aula em que nós continuamos a revisão de direito tributário, agora vendo as espécies tributárias. Vem comigo! E a nossa aula já começa com um pouquinho de confusão, porque, como você sabe, o nosso sistema foi criado em 1966 pelo Código Tributário Nacional. O CTN, então, em vigor desde 1966, acabou sofrendo modificações ao longo dos anos. Modificações essas que nem sempre mudaram o texto do CTN. Na sua redação original, que está em vigor até hoje, o CTN considera que existem três tipos de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Acontece que a nossa Constituição Federal de 1988 adotou uma teoria um pouco diferente, teoria chamada de pentapartida. E esta teoria inclui aí mais duas espécies de tributos. Então, além dos impostos, taxas e contribuições que nós tínhamos no CTN, nós passamos a ter também, oficialmente, a partir de 88, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais como tipos de tributos, tá bom? Então, o CTN trata como tributos somente os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Já a Constituição incluiu aí também o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Aqui é importante que você se lembre que no nosso sistema jurídico, as normas, as leis, elas se organizam de uma forma hierarquizada. Então, existem normas que têm força maior do que outras porque estão no topo da hierarquia. A Constituição Federal é a norma que está lá no topo da hierarquia, na posição mais alta. E o CTN se encontra numa posição intermediária aqui, no meio termo. Tudo bem? E aí, abaixo do CTN, a gente tem aqui portarias, decretos, normas regulamentares, é a parte da legislação tributária que é infralegal. Tudo bem? Então, eu estou falando isso para que você entenda que o CTN precisa sempre ser lido, sempre ser interpretado naquilo que ele é compatível com a Constituição. Então, por isso que mesmo o CTN estando em vigor até hoje, com aquela redação antiga, nós temos que entender que neste ponto ele foi alterado pela Constituição, que não só veio depois dele, mas é uma norma que está ali na parte superior na hierarquia. Tudo bem? Então, vamos considerar aqui, na aula de hoje, as 5 espécies tributárias previstas pela Constituição. Então, vamos ver as características e as diferenças de cada uma delas. No nosso curso, nós vamos nos dedicar ao estudo dos impostos. Vamos estudar bastante os impostos federais, estaduais e municipais. Então, de todas as espécies de tributos que nós vamos estudar na aula de hoje, a mais importante é a dos impostos. E os impostos são chamados de tributos não vinculados. E aqui, essa expressão não vinculado pode te gerar uma certa confusão. Mas o que é importante é que você entenda que não vinculado, neste caso, quer dizer que o imposto não tem relação com uma atividade do Estado. Do Estado, se você preferir falar aí do governo, nesse sentido, não tem problema, tá bom? O que é importante é que você veja que o fato gerador do imposto é um fato que representa alguma manifestação de riqueza, de dinheiro do contribuinte. Então, olha só, os impostos têm como fatos geradores eventos que não têm relação com o governo. Então, exemplo, o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, do carro, da moto. O IPVA, então, não tem nenhuma relação com o governo, porque você tem o seu carro, você tem o seu veículo e, por conta disso, você paga o IPVA. No caso do imposto de renda, é a mesma coisa. Você tem renda, você paga imposto de renda. O governo não tem nada a ver com isso. Tudo bem? Nós vamos ver nas próximas espécies tributárias que a situação é um pouco diferente. Mas aqui, o mais importante para você diferenciar os impostos dos outros tipos de tributos é que os impostos têm como fatos geradores eventos que não têm nenhuma relação com o Estado. Tem relação somente com o contribuinte e com a manifestação de riqueza que ele tem. Se você tem um veículo, isso mostra que você tem dinheiro, e aí você paga um pouquinho de tributo. Se você tem mais de um veículo, isso mostra que você tem ainda mais dinheiro. Então, você vai pagar um pouco mais de tributo, um tributo para cada veículo.
e assim vai, né? Então, as manifestações de riqueza das pessoas acabam gerando impostos que vão beneficiar toda a coletividade, todas as pessoas, tá bom? A sociedade como um todo. Tá bom? É por isso que nós chamamos, é daqui que você tira esse nome, né, que nós temos de contribuinte. Contribuinte por conta disso, porque a pessoa que está pagando o imposto, ela está ajudando a coletividade como um todo, ela está participando da vida social aí, dando a sua contribuição para pagar aí saúde, educação, transporte, moradia para todas as outras pessoas, em especial para aquelas pessoas que necessitam mais. É importante que você considere também que, no caso dos impostos, nós temos competências privativas de cada um dos entes. Então, você sabe que no nosso país nós não temos um único nível de governo, nós temos pelo menos aí 3 níveis de governos, né? Que a gente tem o governo da União, ou governo federal, a gente tem o governo dos estados, tem o governo dos municípios, né? E como meio termo aqui entre estado e município, que é um pouco de uma coisa e um pouco da outra coisa, nós temos aqui também o Distrito Federal. Então, quando eu digo que a competência de impostos é privativa, você sabe que competência tributária, já falamos várias vezes ao longo do nosso curso, e a gente está revendo aqui nesta parte da aula, esse conceito, né? Isso aqui, essa aula é uma aula de revisão, mas então a competência significa o poder de legislar sobre o tributo, né? A competência tributária, neste caso que a gente está estudando aqui. Então, competência tributária é o poder de legislar, poder de criar leis sobre um determinado tributo. E essa competência, no caso dos impostos, é privativa. Isso significa dizer que a União tem os seus próprios impostos, os estados têm os seus próprios impostos, os municípios têm os seus próprios impostos, e aqui a gente tem o Distrito Federal, o diferentão, que acumula aqui, a competência do Distrito Federal a gente chama de cumulativa, porque ele acumula competências que são típicas do município e do estado. Tá bom? Mas o importante aqui é que cada um tem a sua própria competência. E ao longo das nossas aulas no nosso curso, nós vamos estudar as competências tributárias de cada um dos entes, vendo como que a Constituição dividiu aí os impostos entre União, estados, DF e municípios. Eu trago aqui para você um esquema inicial para que você veja aqui quais são os tributos de cada um. Só de bater o olho você já consegue perceber que a União recebe a grande maioria dos impostos, né? Sendo que aqui a União tem em especial o imposto de renda, que dá muito dinheiro para a União, né? Além do próprio IPI, desculpa, que é um imposto que traz bastante dinheiro para a União. Então a União é de todos os entes federados aquele que tem mais dinheiro, né? E é por isso que a União, esse é um dos fatores que faz com que a União acabe, às vezes, tendo que socorrer estados e municípios, né? Além disso, a União é o único desses entes que pode contrair dívidas enfim, fazer operações de crédito aí que os outros entes não podem fazer. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, aqui vamos só dar uma olhada geral, vendo que a União tem diversos impostos, entre eles, e todos eles nós vamos estudar nesse curso, né? Nós temos os impostos, o imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de renda, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, e o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, que de todos esses é o único que nunca foi regulamentado, então para todos os fins ele não existe, tá bom? Então o Imposto sobre Grandes Fortunas ainda não foi regulamentado no Brasil, pode ser que no futuro a União venha a regulamentar e aí ele vai ser cobrado das grandes fortunas. Além disso, nós temos aqui os impostos estaduais, dentre os quais se incluem o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doação, o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, e também sobre serviços. Nós temos, no caso do ICMS, os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e também os serviços de comunicação. Por fim, nós temos como imposto estadual o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Todos os impostos dos estados também podem ser criados e legislados pelo Distrito Federal. Temos, por fim, os impostos municipais, que também são do Distrito Federal, que são o Imposto sobre Serviços, o ISS, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e, por fim, o Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI.
Tá? Então, esses são os impostos que nós temos no Brasil hoje, tá bom? Você consegue observar aí que nessa lista não aparecem nomes como PIS, COFINS, né? Por que isso? Porque essas outras contribuições, CSLL, né? Porque são contribuições, não são impostos, tá bom? Aqui neste esquema nós temos todos os impostos, a gente vai ver mais para frente aqui as contribuições. Se quando nós estudamos os impostos agora há pouco, nós dissemos que os impostos são tributos não vinculados, e nós dissemos que isso significa que os fatos geradores dos impostos não têm nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o Estado, as taxas são o contrário. As taxas são impostos vinculados. Isso porque a taxa é um imposto que nós dizemos que ele é retributivo, ou seja, você não paga a taxa porque você tem riqueza, porque você tem um bem, uma propriedade, um imóvel. Não, você paga a taxa porque você acabou aí usando um serviço, tendo aí uma atividade estatal prestada em seu favor, e aí por conta disso o governo vai cobrar de você o valor que ele gastou naquele serviço. Então este é tipicamente esta é a característica típica da taxa. A taxa ela acaba se confundindo muitas vezes com o preço de alguns serviços, né? Existe muita discussão sobre a diferença entre taxa e preço público. Nós não vamos entrar nessa discussão aqui, mas aqui você pode pensar nesse sentido. A taxa ela funciona como se fosse um preço. Você vai usar um serviço e aí você vai pagar por este serviço. Tudo bem? Então, olha só como é muito diferente do imposto. No imposto, você tem um veículo. O veículo não tem nada a ver com o governo. Agora, na taxa, você precisa de uma certidão. Então, se você precisa de uma certidão, você vai entrar com uma ação judicial, então você tem que pagar uma taxa, porque vai ser justamente aí, você vai precisar de um serviço e esse serviço tem custo, tá bom? Então, a taxa vai ser cobrada em duas situações principais, e por isso que nós temos dois grandes tipos de taxas. Nós temos as taxas de polícia e temos as taxas de serviço. Taxa de polícia, você tem que tomar cuidado, porque aqui ó, eu não estou falando de policial militar, policial civil, não tem nada a ver com isso, tá bom? Polícia é um termo que se usa no direito, então aqui você não pode usar o senso comum que você tem aí da sua vida, né? Você tem que pensar o seguinte, olha, polícia, para nós aqui no direito, é um termo técnico que tem outro significado. Poder de polícia envolve todo o poder que o Estado tem, que o governo tem, de fiscalização, de controle da vida das pessoas. Então, toda vez que você vai, por exemplo, imagina que vem um fiscal e esse fiscal vai fiscalizar lá uma atividade da sua empresa. Isso é um ato de polícia, tudo bem? É o que a gente chama de polícia administrativa. Existe a polícia administrativa e também existe a polícia judiciária, né? Que é a polícia, aí sim, a polícia militar, enfim. Tá bom? Então não confunda. A polícia aqui é um gênero maior que inclui esses atos de policiamento, de policial e tal, né? Mas também tem aqui do outro lado a polícia administrativa que envolve esses atos de fiscalização. Tá bom? Então sempre que houver uma atividade de fiscalização efetiva e regular, então aí o sujeito passivo tem que pagar uma taxa, tá bom? Você tem que pagar uma taxa aí de fiscalização. Para obter, às vezes, uma certidão, às vezes você precisa de digamos que às vezes você precisa de uma autorização para poder funcionar uma determinada atividade para sua empresa, né? E aí você vai precisar lá de um alvará, uma coisa assim. Isso significa, então, se você vai pagar para tirar esse alvará, isso é uma taxa de polícia, tá bom? É uma taxa que tem a ver com uma fiscalização. Então, quando eu falar taxa de polícia, você lembre na sua cabeça, esquece o policial militar e lembra, taxa de polícia tem a ver com fiscalização. Tudo bem? E por fim, nós temos aqui as taxas de serviço. Taxas de serviço, então, quando você vai usar algum serviço público. Agora, nem todos os serviços públicos são remunerados por taxa. Os serviços para serem remunerados por taxa têm que ser o que nós chamamos de serviços específicos e divisíveis. Ou seja, é um serviço que você consegue identificar e que ele é prestado especificamente para você. Vou dar um exemplo. É o caso do serviço da taxa de lixo. Eu estou recolhendo o lixo da sua casa. Eu consigo saber quem é você, onde você mora. Eu consigo identificar que, olha, teve que passar um caminhão na frente da sua casa para pegar o seu lixo que você gerou, tá certo? Então, a taxa de lixo é considerada aí uma taxa permitida, possível, porque se trata de um serviço específico
e divisível, tudo bem? Serviço de iluminação pública, por exemplo, não é um serviço específico e divisível, porque a iluminação pública atende a todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, não é um serviço que pode ser remunerado por meio de taxa, tudo bem? Nós também temos que ter aqui, para poder cobrar a taxa de serviço, que esse serviço tem que ser colocado à disposição do contribuinte, ou então utilizado efetivamente pelo contribuinte. Então, se, por exemplo, pode ser que você tenha a taxa do lixo, mas você nem chega a usar o lixo. De qualquer forma, por exemplo, você não produziu lixo num mês, mas você teve que pagar lá aquela taxa. E por que você tem que pagar a taxa? Porque o serviço foi colocado à sua disposição, ainda que você não tenha usado. Tudo bem? E aí, esse serviço precisa ser uma utilidade, alguma coisa que tenha algum valor, algum serviço que te acrescente alguma coisa. Beleza? Então, estas são as taxas. Estamos agora aqui vendo as contribuições de melhoria. A contribuição de melhoria é o tributo mais diferentão, mais estranhão de todos. E por isso ele acaba sendo até um pouquinho mais fácil de você estudar, porque você vai lembrar dessa situação aqui. Aliás, se vocês já estudaram desde o ano passado, né? Então aí vocês já estão sabendo bastante a respeito desse assunto. Então, só para a gente refrescar a memória, a contribuição de melhoria é um tributo devido numa situação muito particular, que é quando o governo executa uma obra pública e esta obra pública gera valorização do seu imóvel. Então você tinha lá, você morava numa região que tinha lá não tinha nada de interessante, tinha um terreno baldio, uma coisa horrível aqui, e você tinha lá a sua casinha que estava num lugar um pouquinho feio, não era muito valorizado. Um dia veio a prefeitura, pegou aquele terreno baldio, removeu todo o lixo, todo o entulho daquele terreno baldio e fez um belo parque ali, maravilhoso, que tem lá fonte, tem as crianças vão poder brincar lá no parque. Olha que bonito aquele parque. Isso aqui é uma fonte, tá bom? Não é uma cebola, não, é uma fonte. Tá bom? Então aqui tem um parque maravilhoso que abriu do lado da sua casa. De repente, a sua casa que tinha um valor lá de R$ 100, o valor do imóvel, se você fosse vender no mercado, de repente, com o parque novo, a casa agora subiu de valor e agora ela está valendo R$ 150. Olha só, a sua casa valorizou. Então, a contribuição de melhoria vai ser paga sobre a valorização imobiliária que você teve. Seu imóvel vale mais por conta de uma obra pública. Tudo bem? Então, para que nós possamos falar em contribuição de melhoria, nós temos que falar de uma obra pública que gerou valorização do seu imóvel. Você consegue perceber que isso é diferente do imposto, porque aqui nós também temos uma atividade vinculada, né? Para que você possa ter contribuição de melhoria, você precisa ter um serviço do Estado. Neste caso aqui, é uma obra pública, tudo bem? Você lembra também que esta obra pública que vai gerar a cobrança da contribuição de melhoria não pode ser uma obra de mera manutenção, né? Precisa ser uma obra que, enfim, cria algo novo e que efetivamente valoriza o imóvel, né? Então, o grande exemplo que você tem, que você se lembra, você já viu isso com a professora Marina, né? A questão lá da pavimentação do asfalto. Se a prefeitura simplesmente passou lá, né, se o governo passou lá e asfaltou a sua rua, porque o asfalto estava esburacado, isso não gera o dever de pagar contribuição de melhoria. Eu só tenho como falar em contribuição de melhoria quando eu tenho uma obra grande, que cria alguma coisa nova. Então, nesse exemplo que eu dei, eu criei um parque onde tinha um terreno baldio. Pode ser que eu tenha feito uma estação nova do metrô, pode ser que eu tenha aí construído um grande hospital, seja lá o que for que o governo fez, então agora você tem que pagar a contribuição de melhoria. E você vai pagar para aquele ente que foi o responsável pela obra. Se foi uma obra federal, você paga uma contribuição de melhoria federal. Se for uma obra estadual, você paga uma contribuição de melhoria estadual. Se for uma obra municipal, você paga uma contribuição de melhoria municipal. Tudo bem? Nós temos aqui dois desdobramentos importantes que você precisa considerar. Primeiro, que o governo não pode se enriquecer a partir da contribuição de melhoria. Então, a contribuição de melhoria vai ter que ter dois limites, um limite total e um limite individual. Então, veja só, o limite individual é o limite que cada contribuinte tem que pagar, tudo bem? Aqui eu estou aprofundando um pouco mais a matéria, então se ficar um pouco confuso, você pode recorrer lá ao seu material escrito, mas não se preocupe muito em ficar tentando entender se você ficar com alguma dúvida. Aqui a gente está aprofundando um pouquinho mais, mas veja que faz todo sentido, então preste atenção no que eu vou falar agora. Então, a contribuição de melhoria tem um limite individual. Então, olha só, a sua casa valia 100,
agora ela passou a valer 150. Concorda comigo aqui que nós tivemos um acréscimo patrimonial de quanto? De 50. A sua casa vale R$ 50 a mais. Então, este é o limite individual. É o limite do quanto que você enriqueceu. Então, você tem uma casa que vale R$ 50 a mais. Então, o máximo de contribuição de melhoria que você vai pagar é 50. Posso pagar 60? Não, porque o benefício que você teve foi de 50. Então, lembra daquilo do imposto não pode ter efeito de confisco? Então, é justamente nesse sentido. A contribuição de melhoria só pode tributar você em cima da valorização que você teve, e não mais do que isso. Então, este é o limite individual. Além disso, a contribuição de melhoria também tem um limite total. Ou seja, imagine que o governo gastou aqui, sei lá, R$ 1.000 para fazer a obra, tudo bem? Então, o limite total é o limite juntando todos os contribuintes. Então, se eu pegar todas as casinhas daquela região, as casinhas que foram beneficiadas por aquele parque, a hora que eu for somar todas as contribuições que cada casinha for dar, o máximo que pode ter o total dessas contribuições é de R$ 1.000, tudo bem? O governo não pode arrecadar mais do que R$ 1.000. Então, o que ele vai fazer é fazer aí uma continha para ver quanto que cada um teve de benefício e o máximo que o governo pode arrecadar é o total do gasto da obra. Então, ele vai ponderar esses dois valores na hora de cobrar a contribuição de melhoria. Tudo bem? E, logicamente, aqui eu só posso falar em contribuição de melhoria se houve uma melhoria, se houve uma valorização imobiliária, tá bom? Não existe aqui contribuição de melhoria se a sua casa, por exemplo, valia 100 e depois da obra pública a sua casa continuou valendo 100. Só vai pagar a contribuição de melhoria quem teve algum melhoramento, alguma vantagem aí que fez valorizar o seu imóvel, tudo bem? E, infelizmente, eu sei que algumas pessoas são muito criativas, né? Então eu já esclareço essa dúvida aí se aparecer. Então, para você ficar com mais nitidez aí na sua revisão. Não existe contribuição de pioria, tudo bem? Então, se você tiver alguma atividade pública, uma obra pública que prejudicou a sua casa, né? Em vez de construir um parque ou construir um presídio do lado da sua casa, e aí isso vai desvalorizar o seu imóvel, né? Você não vai poder cobrar do governo a diferença, tá bom? Não existe o governo não vai te pagar uma contribuição de pioria, tudo bem? Então a contribuição só existe a contribuição de melhoria, se você tiver seu imóvel melhorado, tudo bem? Se você tiver aí um prejuízo por conta de uma obra pública, aí você pode verificar se houve algum abuso, se houve alguma irregularidade, né? E você pode discutir eventualmente aí com uma ação judicial alguma coisa, né? Dependendo do que aconteceu naquele caso. Mas de qualquer forma, né, o presídio precisa ser construído em algum lugar. Pode ser que seja do lado da sua casa, sinto muito. Tudo bem? Então não tem muito jeito mesmo. Ok? Então esta é a contribuição de melhoria, que é o tributo mais diferentão. Também é bem diferentão o próximo que a gente vai estudar, que é o empréstimo compulsório. Bom, como eu falei para você no começo da aula, o CTN só considerava como tributos os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Então, durante muito tempo, se questionou se os empréstimos compulsórios eram tributos ou não. E aí os autores se debatiam ali para ver se os empréstimos compulsórios eram tributos ou não eram tributos. E a principal discussão aqui é porque o empréstimo compulsório é um empréstimo forçado, mas ele é restituível. Ou seja, uma vez que o governo cria o empréstimo compulsório e você tem que pagar o empréstimo compulsório, olha o nome daqui do tributo: empréstimo compulsório. Então você não pode escolher se empresta ou não empresta, mas é um empréstimo. Depois de um tempo, o governo tem que devolver para você aquele dinheiro que você pagou de tributo. E aí os autores falavam, olha, então se tem que devolver, então isso não é tributo. Acontece que se você for olhar lá naquela definição do artigo 3º do CTN, que nós estudamos na nossa primeira aula, você vai ver que o empréstimo compulsório preenche todos os requisitos. Ele é uma obrigação pecuniária, compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, não constitui sanção de ato ilícito, é instituído por lei e é cobrado mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Então, preenche todos aqueles requisitos, tudo bem? Então, por isso, se discutia se era ou não tributo, veio a Constituição Federal de 88 e deixou bastante nítido. Então, empréstimo compulsório é sim tributo, tudo bem? Então, quem pode fazer o empréstimo compulsório? Somente a União. Então, não existe empréstimo compulsório estadual, não existe empréstimo compulsório municipal, não existe empréstimo compulsório distrital, né, do Distrito Federal, de Brasília. Só existe empréstimo compulsório federal, da União. Tudo bem? A União vai criar o empréstimo compulsório por meio de uma lei complementar, em dois casos diferentes. Se for para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, então numa situação de calamidade, como a guerra acontecendo, né? Ou então no caso de um investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Tudo bem? Então, se for necessário fazer algum investimento e é muito urgente, posso criar um empréstimo compulsório. Tudo bem? Então, por exemplo, numa situação agora que nós estamos vivendo, coronavírus, né, uma série de desafios, seria possível até discutir se é o caso ou não de criar um empréstimo compulsório. Tá bom? Os princípios da anterioridade na noventena, que nós vamos discutir nas próximas aulas, quando falarmos de cada imposto, né, que são aqueles princípios que dizem que eu não posso sair criando, aumentando a carga tributária do dia para a noite, eu preciso esperar um prazo mínimo aí do final do exercício, a virada do ano, ou então 90 dias, né? Nenhum desses princípios se aplica aqui no caso do empréstimo compulsório, justamente porque aqui existe um elemento de urgência, tá? Então imagina o seguinte, se a União quisesse, no momento em que houve aí a pandemia do coronavírus, criar um empréstimo compulsório, ela poderia criar, ela não precisaria ficar esperando aí o prazo de um ano, a virada do exercício, o prazo de 90 dias para poder cobrar o empréstimo compulsório. Então, esses princípios aí, essas regrinhas aí, não se aplicam no caso do empréstimo compulsório. É importante você lembrar também que no caso do empréstimo compulsório, se ele foi criado para atender a uma finalidade específica, então ele precisa ser empregado naquela atividade. Eu não posso criar um empréstimo compulsório, por exemplo, para financiar a construção de hospitais por causa do Covid, e aí depois usar aquele dinheiro para pagar servidor de, sei lá, de administrativo de um ministério. Não posso fazer isso, tudo bem? Eu só posso usar o empréstimo compulsório para aquela finalidade específica para a qual ele foi criado. Tá bom? Dependendo de qual finalidade que foi, isso precisa estar escrito lá na lei que criaram o empréstimo compulsório. Tudo bem? E uma vez que o empréstimo compulsório for pago e o governo usar lá o dinheiro que precisava para atender aquela calamidade, aquele investimento relevante, o governo depois vai ter que te devolver o empréstimo compulsório, aquele valor de empréstimo compulsório. E aqui a regra importante é que o governo vai devolver na mesma espécie que você pagou. Então, se você pagou em dinheiro, o governo precisa devolver em dinheiro, tá bom? Ele não pode te devolver em título da dívida, uns negócios assim. Precisa te devolver em dinheiro porque você pagou em dinheiro. Tá bom? Então, este é o empréstimo compulsório. Vamos agora encerrar a aula vendo as contribuições especiais, que são a maior causa de confusão hoje em dia no nosso sistema. Então, vamos ver como é que funcionam aí as contribuições sociais e especiais. Bom, as contribuições, elas são o último tipo aqui de tributo que nós temos, e eu disse para você que esse é um tipo de tributo que gera confusão. E gera confusão pelo seguinte, o que diferencia a contribuição de todos os outros tributos que nós vimos não é o fato gerador da contribuição, mas é o fato de que as contribuições já são criadas com alguma finalidade específica. Então a contribuição é criada tendo em mente o financiamento de algum serviço ou alguma atividade específica. Tudo bem? Então quando você pega lá os outros tributos que nós vimos, o tributo é arrecadado e vai parar lá no caixa do governo, né? O caixa geral lá da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, né? No caso da contribuição, ela é recolhida para atender uma finalidade já pré-determinada em lei. Então, aquele dinheiro fica lá separadinho para aquele fim específico, tá? Então, é o caso, por exemplo, aqui das contribuições da Previdência Social, as contribuições sociais, né? São contribuições que são pagas com a finalidade aí de financiar a Seguridade Social. Então, quando você pensa lá em
PIS, COFINS, são tributos que já têm aí uma destinação específica porque eles servem para financiar a Previdência, para financiar o nosso sistema de seguridade. Tudo bem? Então, o que gera muita confusão é o fato de que nós temos aqui três grandes grupos de contribuições e você pode ver que eles não têm muita relação entre si. Nós temos contribuições sociais, que são aquelas que têm relação com a Seguridade Social, que são as contribuições da Seguridade Social, e também para outros serviços que não têm necessariamente relação com a Seguridade Social. É o caso lá do salário educação, né? Enfim, daquelas contribuições que envolvem educação e não dizem respeito diretamente aí com Seguridade Social, que é serviço de saúde, assistência e previdência social. Então aqui a gente tem essas contribuições que têm um caráter social, que são as contribuições da Previdência e as contribuições que envolvem aí, serviço de assistência social e saúde. Nós temos também outras contribuições aqui sociais, que são esse terceiro caso aqui, né, as contribuições gerais que envolvem aí sistema S e tal. Existe até uma discussão se o sistema S se enquadra nesse caso aqui que eu estou trazendo para vocês. Tá? Mas de qualquer forma, você pode ver aí que as contribuições, nós temos contribuições que têm, eu estou chamando aqui de contribuições sociais, porque são contribuições que têm a ver com a área social e com serviços da área social. Tá bom? Então, além de ter contribuições da área social, contribuições sociais, que são justamente contribuições que têm a ver com uma área pré-determinada aí, que atende a uma finalidade social, nós também temos contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDs, né? Não é a CID, é a CID. Então, a CID, a gente tem a CID combustíveis, CID royalties, né? As CIDs, elas têm essa finalidade aí de intervir no mercado para atender a determinados setores, tá? Então as CIDs elas acabam servindo de um reforço de arrecadação para alguns determinados setores, tudo bem? Então é o caso aí da CID combustíveis, no setor de combustíveis, a CID royalties, que envolve aí o financiamento e desenvolvimento de tecnologia, e assim vai. Tudo bem? Então tem uma finalidade aí diferente. Você nota que não tem uma coisa muito a ver com a outra, né? Uma contribuição é para a área social, então é para pagar aí assistência social. A outra contribuição é para pagar royalties, para desenvolver pesquisa e tal. Então não tem muita coisa, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Né? E por fim, nós temos aí as contribuições corporativas, que são as de determinadas categorias profissionais, tudo bem? Então, se você tem aí determinadas profissões regulamentadas, tem aí órgãos de fiscalização, órgãos de regulamentação, e esses órgãos são financiados por contribuições, tá? O caso aqui do Conselho de Contabilidade, é o caso de Conselho de Medicina, e, enfim, conselhos profissionais em geral. Você nota que isso também não tem nada a ver nem com a contribuição social que a gente discutiu, nem com as contribuições de intervenção no domínio econômico, mas é tudo contribuição. E por fim, nós temos aqui o último grupo, que é que é um separadão aqui, que não tem nada a ver com nada, que é a COSIP. COSIP, que é a contribuição para a iluminação pública, para o serviço de iluminação pública, né? Por isso que é COSIP. E esse serviço aí é porque, justamente, como a gente discutiu quando falamos das taxas, as taxas são pagas para atender a serviços que são específicos e divisíveis. E no que diz respeito aí a serviço de iluminação pública, nós não temos um serviço específico e divisível. Por isso, ele não poderia ser remunerado por meio de taxa. Então, para isso que foi criada a COSIP, para financiar o serviço de iluminação pública. Tá bom? Todas essas contribuições que nós vimos aqui são federais, tudo bem? Com duas exceções, né? Nós temos aqui a COSIP, que é uma contribuição do município, e, no caso das contribuições sociais, as contribuições sociais dos servidores públicos, se forem dos servidores estaduais ou municipais, vão ser contribuições do Estado ou do município, dependendo do caso, tudo bem? Mas tirando esse caso específico dos servidores públicos estatutários, né? Então aí a gente não, aí todas as contribuições sociais são da União, tá bom? Você paga lá o INSS que vai para a União. Tá bom? Então é isso, nós vimos as contribuições, elas são um pouco confusas, vale a pena você depois aprofundar no estudo dos tributos federais, na aula específica de tributos federais. Então é isso,
A gente termina aqui esta parte de revisão das espécies tributárias. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a obrigação tributária, encerrando então essa nossa parte de revisão inicial de direito tributário. Eu queria agradecer você por ter assistido tudo até aqui, por ter aguentado essa aula longa até esse momento, tá certo? E eu espero que você volte para a gente continuar estudando esse assunto no próximo vídeo. Até lá!